Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Leão. Essa leitura está um pouco atrasada, os dias para a segunda quinzena do mês de maio, então vamos considerar a partir do momento que você ver esse vídeo os próximos 15 dias. Tá? Então peço que se concentre, mentalize as situações aí atuais para ver se faz sentido as informações apresentadas. Se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas. Vamos sempre reforçar e lembrar disso. Então vamos iniciar aqui, como costume, tirando a mensagem do oráculo para saber o que está por vir nesses próximos 15 dias, o que está predominante para os leoninos, leão, a energia predominante para os próximos 15 dias para o signo de leão. Eita, peraí, tá virando aqui, eu não cortei ainda. Leão, os próximos 15 dias, energia predominante dos leoninos. Crescendo, esperando crescer com alguma experiência, rejeição às vezes, e uma pessoa que se mantém numa juventude perpétua, que fala, né? Se mantém ali. Vamos ver melhor na descrição, mas já deu para ter uma base aqui das ideias, da compreensão aqui dessa carta. Então, ó, compreensão, compreendendo que os anos eles trazem lições a você e abraçando essas lições com o envelhecer, com o passar dos anos. Observando o tempo trazer marcas que trazem sinais de idade, compreensão da sabedoria que pode também vir com a idade. Ter um coração jovem, mas perceber aí o que tudo isso envolve. Envolve, então, crescer com as experiências, né, e com uma vida mais completa. E no lado reverso fala de uma pessoa que às vezes se segura nessa juventude, se mantém nessa postura, no pensamento, e nega muitas das vezes as mudanças aí que vem com a idade, com o envelhecer, com o amadurecimento, se mantendo ali paralisado nos hábitos da juventude. É o eterno Peter Pan, né? Então, desejando ser jovem novamente, sentindo que você tem aprendido muito pouco através do amadurecimento. E aí, muitas das vezes, essas pessoas, elas também veem o amadurecimento como um processo de deteriorização. Então, eu acho que é uma conscientização sobre isso, que a vida cobra. Chega um momento que é cobrado da gente, né? Não necessariamente de idade, dessa questão física, mas eu acho que a postura, o conhecimento, o amadurecimento das atitudes em si, né? Então, vamos saber melhor com o tarô do que se fala, então, o que está em foco aqui. Mas os leoninos, próxima quinzena, próximos 15 dias, do signo de Leão. Os próximos 15 dias para os leoninos, que está por vir aqui, que está predominando o signo de Leão. O diabo. Vou arrumar aqui que é difícil de escorregar. Dez de ouros. 9 de paus. 7 de copas. 6 de ouros. Rei de copas. 6 de copas. Com o imperador. Então vamos lá, falei sobre essa questão da energia. Possa ser sim um comportamento, pensamento, algo que necessita de mudança e que traz um tanto de, falo, aprisionamento, teimosia,
e muito ligada às vezes ao egocentrismo, né? Porque a carta do diabo ela traz essas energias densas e abre com ela, que fecha com o imperador. Então é uma energia que traz esse egocentrismo e uma pessoa ali às vezes é um pouco teimosa para agir, né? Para mudar ali alguns comportamentos, né? Alguns pensamentos, características. Figuras da corte saiu um rei de copas. Um rei de copas regidos pelos signos de água, câncer, escorpião e peixes. Mas observe também que é um rei. Aqui a gente tem um imperador. Então aqui eu acho que traz sim em foco uma questão de amadurecer mesmo. Talvez porque você esteja passando um momento aí que está visando o quê? Mais estabilidade, segurança na vida. Mesmo que segurança financeira ou mesmo familiar, o que for. Traz um pensamento sobre organizar isso. Tá? Então, talvez seja um pensamento fixo, uma ideia sobre essa estabilidade, essa segurança. Com o 10 de ouros vem aqui falando, né, da energia da família, energia dessa estabilidade máxima, da solidez. A gente vê que pela imagem já dá para ver. Então, se eu venho com uma ideia fixa, uma obsessão sobre algo que traz esse aprisionamento, não todo negativo, né? Não nessa questão, mas é um pensamento justamente de consolidar isso. Mas às vezes existe, por mais que a gente tenha esse pensamento, sim, crescimento, todo mundo é objetivo, sim, de chegar lá, né, ter essa segurança trazida pelo 10 de ouros, ao mesmo tempo existe uma rigidez, às vezes ali de comportamento, de pensamento que necessita ali ter atenção, tá? Porque traz ali dificuldades. O 9 de ouros, de paus, vem falando do cansaço, né, de uma situação que traz essa dificuldade, muitas das vezes aquela sensação de pensar, vou desistir. Então, traz aqueles obstáculos. Então, é uma carta de persistência. Eu persisto diante desse objetivo da qual eu tenho. Ao mesmo tempo que eu tenho toda essa ideia, eu quero sim me estabilizar, ter segurança na vida, estar ali com a minha família, estar bem, ou bem ali no ambiente de trabalho, né? Ter uma profissão ali já bem sucedida ou consolidada. Existe aqui uma dificuldade, às vezes, de focar, né? Porque o 7 de copas aponta aqui. 7 copas são as 7 copas ofertadas ali, as atenções divididas, sejam em alguns casos, representa até lá os contatinhos em pessoas, ou mesmo as áreas da vida, como eu disse, áreas de trabalho, de estudo, ou mesmo ambas. Então é aquela falta de foco em me dedicar a algo específico. E muitas das vezes uma pessoa que fica ali aleatória com isso, né, com esses pensamentos muito não direcionados, vamos colocar assim, aí traz consigo algumas ilusões. Então eu acho que talvez seja a necessidade de botar os pés aqui no chão, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa necessidade, né, lembra lá de uma pessoa que precisa crescer, sim, com as experiências, com os obstáculos vividos, mas existe uma necessidade de doar-se, de foco, de doar-se o quê? Às vezes não necessariamente para uma relação, para outra pessoa, mas doar-se diante dos seus objetivos, o que eu quero. Eu preciso abrir mão, eu preciso me dedicar, né? Ter mais empatia com relação às situações ou às pessoas. Porque nós vemos um 6 de ouros aqui, que é a carta do desequilíbrio, ou às vezes, sabe aquela falta de investimento. E nessa imagem desse tarô, eu sempre reforço isso, que traz um quê de alguém ali que está muitas das vezes pedindo auxílio, ajuda de outros. Tá? Então, qual é a sua posição aqui? É a pessoa que está ali pedindo, às vezes, muitas vezes conta com essa ajuda, ou é necessário doar-se? Tá? Porque aqui tem um rei de copas, como eu disse, uma figura já mais estruturada, mais amadurecida, como a gente está falando de amadurecimento, mais amadurecida, mas é muitas vezes uma pessoa que interioriza os sentimentos, é sensível, mas ela não expressa. E essa pessoa, às vezes, conta muito com essa cordialidade, vamos dizer assim, com essa pessoa, com essa sensibilidade desta pessoa, seja você ou alguém que você lide. Tente adaptar aí, tá? Como saíram as figuras aqui, a gente vê as figuras iguais, né? Parecidas aqui, então traz uma ideia de eu pedir essa ajuda ou essa contribuição para essa pessoa. Ou mesmo, como eu disse, em alguns casos alguém se mantém ali numa postura um pouco rígida, ou numa postura um pouco egocêntrica e não se doa bastante, seja numa relação, seja numa situação da qual está desenvolvida ali mutuamente, tá? Que esteja em alta nesses próximos 15 dias. Muitos desses comportamentos, às vezes que ficam ali beirando a teimosia, possam ser ligados a conceitos, coisas daqui. Quando a gente falou de juventude, possa ter ser alguns casos de negar-se a amadurecer ou reconhecer as coisas, as prioridades da vida adulta, vamos colocar assim.
Porque aqui vem o 6 de copas, que é uma carta de nostalgia, né? Uma ideia de que é uma pessoa que fica ali nostálgico, pensando muito no passado, situações passadas, às vezes representa pessoas do passado, em alguns casos. Mas também traz idealizações passadas. Muitas das vezes a gente se lembra de situações ou de ambições, ideias das quais você tinha antes e talvez não tenha alcançado hoje, ou você tenha mudado. Então traz essa questão nostálgica. Ou como eu vivia antes, hoje eu não vivo mais. Então eu acho que essa nostalgia que está em foco. Talvez haja esse descontentamento, uma falta de um desequilíbrio aqui na doação de uma das partes, né? Eu quero muitas coisas, mas às vezes eu preciso me doar ou ali equilibrar as coisas, tá? Porque tem as situações ali que traz falta de foco, deslumbramento. Veja bem qual que se adapta. E isso traz dificuldade para a situação que você traz aqui, seja um desenvolver aí na parte financeira, profissional, ou mesmo, né, numa relação. Às vezes eu quero tanto uma relação familiar, um casamento, algo estruturado, para alguns ali, talvez já esteja ali num relacionamento e busque o amadurecimento da relação. Ou eu tenho essa ideia sobre isso, né? Eu busco a família, a estrutura familiar ali consolidada, mas existe essa necessidade de às vezes ceder um pouco ou de desse equilíbrio, doar-se de maneira equilibrada. Ao mesmo tempo, então, tem uma pessoa ali que traz sentimentos intensos ali, que é uma pessoa muito sensível, mas é uma pessoa que fica, se resguarda bastante, né? Não expressa muitas vezes esse sentimento. Então, seja a sua energia ou da qual você lida. E aí, possa se manter, às vezes, numa postura rígida, né? Porque a gente tem um imperador aqui. O imperador, ele traz ação, traz aí esse poder, né, dessa posição, que a gente já se refere aí, faz referência a um imperador, um líder. Mas ao mesmo tempo que ele tem tudo isso, essa ambição, essas metas e vai atrás de cumprir, traz um pouco de tirania, de teimosia, tá? O imperador, ele traz uma característica bem teimosa. Então, teimosa com relação ao quê? Talvez possa ser nesse pensamento do passado, do que eu ansiava tanto, hoje eu não tenha mais. Ou em alguns casos pode representar de fato a uma pessoa do passado, que foi aí que trouxe essa influência na sua vida, né? E que possa estar em alta nesse período para alguns, né? Porque a gente está falando de uma leitura dos próximos 15 dias. E se aparece uma figura que pode ressoar, sim, no retorno de alguém da qual você já esteve aí envolvida, traz essas sensações nostálgicas, tá? Mas contudo aqui, a forte aqui é essa determinação que a carta do diabo traz. Em algum aspecto, ela sim, é uma carta que tem aspectos negativos, mas no positivo dela, ela traz foco e ambição, determinação para algo. Então, uma pessoa que está determinada a atingir o quê? Eu quero isso, quero consolidar. Mas, ao mesmo tempo, o que, que eu tenho que fazer? Não falou aqui para eu tenho que crescer com a experiência, às vezes vem situações difíceis e eu preciso me doar, abrir mão de situações, é, ter essa cumplicidade, vamos colocar, me ver essa ideia, essa palavra, né? Possa ser com alguém e baixar a guarda, né? Esse posicionamento, às vezes, que sou um tanto rígido, tá? Então, o que chama atenção, Leão, para esse período? Foco e atenção diante das situações da sua vida, da qual você queira desenvolver, porque existem opções ofertadas, que você tem ali, né, as coisas ali que eu gosto, que me dedico, mas traz dificuldades, às vezes fica no mundo da ilusão ali, um pouco deslumbrado e não tomar um posicionamento efetivo, tá? Então, acho que é preciso ter o amadurecimento com relação de doar-se aqui, saber isso e também sair um pouco dessa questão de ficar muito relembrando as coisas e trazendo essas comparações, tá? Então, ó, talvez para alguns pode ressoar assim num sentimento aí desse amadurecimento e da rejeição sobre isso, né? E que muitas vezes a gente encontra de falar, eu não quero lidar com as coisas aí do mundo adulto, né? Mas eu acho que meio que cobra isso. Se eu tenho aqui uma ideia, traz consigo essa questão de eu ter estrutura, seja na vida familiar, vida, como diz, financeira, mesmo aí profissional, eu tenho que me empenhar aqui diante das coisas, tá? E ter equilíbrio. Eu vou tirar um conselho com a carta do oráculo aqui para os leoninos.
navegando sobre as estrelas. Vamos ver a descrição que... Confie, tenha fé de que um poder superior está direcionando sua vida. Acredite, siga suas decisões, esteja com o coração aberto e se abra, né? Que se você está com o coração aberto, aceitação, você vai trazer esse prazer, esse curtir aí na sua vida. Relaxe, seja paciente. Sua vida está sendo guiada divinamente. Tudo está de acordo com o plano maravilhoso para a sua vida. Seja confiante que tudo estará bem. Então, lembra como falou que relaxe, seja paciente. O seu imperador não condiz muito com essa característica. Então, talvez é a necessidade de mudar posturas de pensamento, sabe? Essa rigidez de pensamento, às vezes, ou de comportamento, pode ressoar em hábitos ali que não sejam bons, né? Que o diabo abre a leitura, então traz essa densidade e essa toxicidade pro clima que seja em algum ambiente da sua vida, tá? E mesmo em questões aí, como eu disse, amorosas ou não. Então, vem nesses próximos dias, você pode lidar, então, às vezes, com situações que demandam ali cansaço, ou você muitas vezes pensa difícil, mas eu acho que é a necessidade de doação de alguma parte, de alguém baixar a guarda e de comportamento ali, dessa rigidez mesmo, tá? Com teimosia, com tudo isso, e muito em voga, assim, a questão do ego, tá? Esteja atento com relação a isso, tá bom? Então, veja se fez sentido para vocês, Leão. Eu agradeço que esteja aqui, peço que curtem, compartilhem o vídeo e nos vemos em breve no próximo vídeo. Obrigada, tchau!